E eu gosto muito de tratar de assuntos aqui no Play que falam um pouco de mim também. Eu gosto muito de literatura, muita gente não deve saber. E hoje eu convidei a Aline Fernandes, que é escritora, e lançou o seu mais novo filho, vamos dizer assim, Abigail, primeiro filho. Como que foi? Queria que você contasse pra gente um pouquinho desse livro. Fala um pouco de você, desse livro. Reflete um pouquinho do que você é. Seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigada pelo convite. A Abigail foi uma delícia escrever. Eu escrevo desde a adolescência. E na faculdade, eu faço faculdade de letras no Uniflu. E eu pensei assim, eu vou publicar um livro antes de me formar. Vai ser um desafio, mas a gente tem que tentar. Então eu comecei a escrever vários poemas aleatórios, assim. E quando eu gosto muito de psicanálise, porque eu sou paciente de psicanálise, e leio muito sobre o assunto, pesquiso, mas sou muito curiosa, sabe? Aí, muito curiosa e abusada, porque aí eu falei assim... Ousada. Também. Vou usar isso no livro. Aí surgiu a ideia, eu tive contato com um livro de uma poeta americana que foi paciente de Freud. Aí eu falei, é isso, vou fazer uma história, vou contar um processo psicanalítico. Porque eu queria fazer um pouco diferente do dela, porque ela só conta o processo da análise. Eu fiz diferente e eu fiquei muito curiosa, porque você é poeta, uma poetisa tem análise, eu falei assim, imagina a quantidade de poema que ela deve ter escrito durante esse período, né? Aí eu falei assim, então, minha personagem ela vai escrever os poemas também. Ela vai contar a história dela em prosa poética. Então o livro todo tem poesia e prosa. Ele é dividido em 5 capítulos, depois ela continua só com os poemas que surgiram durante esse processo. Então foi muito gostoso preparar esse livro. Abigail, ela não seria a história da personagem mesmo. Depois que eu escrevi Abigail, que durou 5 dias para escrever esse poema, porque eu não consigo sentar e escrever, me forçando a escrever, né? Eu espero que surja a inspiração. E Abigail era como, ela me fazia perder o fôlego, sabe? Eu começava a escrever, e de repente parava aquelas águas parava, eu falei assim, não vou forçar. Ela vai voltar daqui a pouco. E ela voltava, e volta, é uma delícia escrever. Aline, eu imagino que tenha sido uma delícia escrever, porque você fala assim, parece que eu me vejo muito, porque a coisa vem. A coisa vem e aí você deixa ela fluir. Tem dia que ela não vem, aí você espera. Você fica quieta. Você espera. Não faz nada. Quanto tempo demorou para você fazer o livro inteiro? Então, a parte da prosa, que conta o processo psicanalítico dela, eu demorei 1 semana só. Porque eu peguei 1 semana de férias e falei assim, é agora. E simplesmente veio. Os poemas, eles exigiam uma história, entendeu? Eu contei a prosa, na verdade, porque a Abigail não cabia somente nas 3 páginas do poema. Você vê, um poema de 3 páginas. Não cabia ali. Ela tinha que falar mais. Aí eu começo a contar a história. Então, a prosa, 1 semana. Mas os poemas todos demoraram 6 meses porque a cada análise minha também, eu acabava tirando algum poema, entendeu? Criando algum poema para ficar o mais real possível, né? De um processo psicanalítico, que é uma descoberta, é uma viagem para o seu interior. E é extremamente arriscado, mas é extremamente prazeroso, eu indico a todo mundo, é maravilhoso. Agora, ali, você estava falando que tirou algumas coisas, deve ter modificado alguns outros poemas. Nesse meio tempo, assim, se você abrir hoje, você pode olhar alguma coisa e mexer, porque eu sou muito assim. Se eu abrir o livro hoje, ou alguma filmagem, algum programa que eu já fiz, eu falo assim, não, podia ter feito dessa forma. Cada dia a gente tem essa tendência também. Abigail deixou de ser minha ontem. Ele já não o livro já não é mais meu. Cada leitor ele vai pegar o livro, vai ler de uma outra forma, vai entender de uma outra forma. Os meus colegas que liam alguns textos, eles vinham para mim comentando. Aí ele falou, Aline, eu acho que você quis dizer isso. Aí, na minha mente, eu falei assim, não é
era isso que eu quis dizer. Mas se foi isso que você entendeu, que maravilha! Porque Então é isso. A poesia, a literatura, ela tem que inspirar você. Ela acaba fazendo ressonância dentro do que você, da sua bagagem, né? É o impacto que ela causa em você. Então o autor tem que ter essa liberdade de deixar o povo ser livre também. Se a literatura inspira a liberdade, a Abigail inspira a liberdade, ela está nascendo, ela é uma borboleta, né? Uma mulher que usa a borboleta para dizer um processo de evolução dela dentro da análise. Por que fazer do leitor um escravo? Que ele tem que entender exatamente o que você quis dizer. Deixa ele livre, ele tem que se divertir. Poesia tem que ser prazerosa. Então a leitura é prazerosa, você pega o que alimenta você e o que não alimentou você deixa. É arte por arte, entendeu? Falando em arte por arte, vou mostrar o livro, né, gente? Porque a gente está falando aqui, mas tem que mostrar. A Abigail nasceu, a Aline, mas nasceu agora de todo mundo, é meu, é de quem quiser. Agora, para encerrar nosso bate-papo, queria que você comentasse uma coisa que eu também acho, assim, já iniciando. A literatura, sorte a minha, encontrei você e você me encontrou pra gente estar batendo esse papo, mas muita gente não valoriza da forma como merecia. Você também sente isso da mesma forma, quanto mais as poesias. Sim. Você, a pessoa, só vou ver uma coisa dessa na academia, ou numa faculdade, ou numa pós-graduação, que é o que eu faço. Mas assim, pessoas por pessoas se encontrarem na rua não vão discutir literatura nem poesia. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas eu acho assim, eu penso que todo mundo deveria encontrar o seu autor. Porque não adianta você ficar... Os clássicos são maravilhosos, são perfeitos, acho que todo mundo deveria ler. Mas se você não se identifica com aquilo, é mais importante que você encontre algum autor, algum tipo de leitura que você se apaixone, porque a leitura vai te fazer crescer e vai alimentar a sua mente de uma forma que depois você fica preparado para um clássico. Entendeu? Porque às vezes a gente força, não, você tem que ler fulano, porque fulano é clássico. Tá, mas ele está comendo leitinho da literatura, entendeu? Então ele começa com um trecho. Poesia realmente, ela não é o tipo de livro que mais sai nas livrarias, isso é infelizmente porque poesia é dia a dia, sabe? Você encontra poesia em tudo. Aliás, poesia está na arte, né? Nem tudo é poema, mas a poesia em si, ela está em toda pintura, em qualquer forma de arte, entendeu? Se não tem poesia, ela não é bela, ela não é arte. Sem poesia não é arte. Então, eu penso que todos os jovens, essa galera que não costuma ler, que eles busquem algum autor, que eles se identifiquem, entende? Não precisa ficar pensando nos grandes autores, Machado de Assis, se você não entende Machado de Assis agora. Começa com a galera que está escrevendo, muita gente está escrevendo agora, né? Eu sou uma, mas assim, essa galera do YouTube falando, escrevendo, que eles comecem, é o leitinho. Eles vão aumentando com o passar do tempo, vão se apaixonando por tocar em livro, pela essa atmosfera que é a literatura, contos, esses contos mais modernos, Harry Potter que foi um sucesso, a quantidade de gente, crianças que morriam, dormiam do lado de fora de livraria para ler Harry Potter. Isso não é válido? É claro que é válido, né? Eu acho que tudo é válido para que eles entrem nesse relacionamento com o livro, que é o melhor amigo que a gente tem. Também acho. E Harry Potter também sou suspeita para falar. Sou suspeita para falar de literatura, sou suspeita para falar de Harry Potter. E agora estou curiosíssima para ler Abigail. Se você também ficou curioso, procure a Aline nas redes sociais. Isso. Eu tenho a página do Facebook, Aline Fernandes. E os livros estarão a partir de amanhã na livraria Vida e Luz, Evangélica Vida e Luz, e no Livro Verde, tá bom? Aline, muito obrigada pela sua presença. Fiquei muito feliz, ainda bem que nosso encontro saiu. E volte sempre, quem sabe com outro livro, ou para falar de Abigail mesmo, para falar de outra coisa, para falar de música, de literatura, de poesia, porque se deixar a gente fica falando aqui até amanhã. É verdade, muito obrigada pela oportunidade. É isso aí, gente. Vocês acabaram de conhecer a Aline e seu mais novo filho, a Abigail.